2, 3, gravando. Boa tarde aí para todos, né? Hoje é dia 10/11/2020, aproximadamente 17 horas e 28 minutos. Vou dar continuidade ao vídeo que eu fiz, né? Léo Filho de Leão, né? Intitulado Justiça. Esse vai ser o vídeo 19. Eu vou dar continuidade no assunto. Mas antes de eu começar aqui os assuntos, eu fiquei sabendo que tem um canal no YouTube, lá também, com o mesmo nome, né? Léo Filho de Leão. E o vídeo, ele tem mais ou menos uns 7 anos. Primeira vez que eu fui tentar colocar esse canal Léo Filho de Leão foi há 4 anos atrás. Eu tenho vídeos há 4 anos atrás. Bom, não vi que me interferiu em nada. É o mesmo nome, o vídeo. O que vai diferenciar é a pessoa. Parece que é um rapaz moreninho, que ele canta uma música de algum cantor evangélico, que acho que o nome tem alguma coisa lá, tem alguma coisa de Filho de Leão. O meu é porque foi baseado no livro Voz da Verdade, que lá eles têm um CD chamado Filho de Leão. Foi lançado entre 2007 para 2008. Nós estamos em 2020, né? Embora eu mandava algumas cartas por Voz da Verdade, dando também até ideia lá para eles fazerem alguns hinos. Mas não sei se chegaram a ler tudo. E os Salmos, acho que não sei se 91 e algumas partes da Bíblia, das Escrituras, fala do Filho de Leão, né? Nós somos filhos do leão da tribo de Judá, né? Então, quando eu vi esse vídeo, eu não coloquei plagiando ninguém. Embora eu tenha um e-mail que é do Yahoo, acho que desde 2005 ou 2006 eu tenho, e coloquei Léo Filho de Leão. Não, 2007, 2000, não. Eu baseei no CD do Voz da Verdade. Acho que tem 2008 por aí, porque quando eu vi do show do Voz da Verdade eu coloquei Léo Filho de Leão por causa do CD, que eu acho interessante. Todos nós somos filhos de leão, independente de quem quer que seja. Mas só estou colocando essa observaçãozinha, né? Porque alguém vai falar, ele deve ter visto do rapaz. Ou, não, porque pegou lá do CD do Voz da Verdade. Não, a gente tem uma mente inovadora, às vezes tem coincidências que se batem, e tem coisas que a gente inspira, né? Então, por Carlos Moisés ter feito um hino chamado Filho de Leão, é porque lê as Escrituras e entende também que ele é filho de leão. Tanto que eu acho que lá em Salmos fala, né, do filho de leão e outras partes. Então, é nesse sentido, nós que temos um pensamento messiânico, seguimos os mandamentos, embora as igrejas evangélicas, as pessoas estão tão em contradição, mas deixando isso para lá, o que é certo vai continuar certo. A minha intenção aqui não é plagiar e nem prejudicar ninguém. Entendeu? E aí eu vou mostrar aqui que antes desse vídeo, eu tenho aqui uma carta que eu fazia uma oração, e ela está aqui, ó. Quando eu apontar o dedo, eu vou mostrar. Tá aqui, ó, meu Deus, cuida de mim, quando eu chamava de Deus, né? Aí depois eu transformei em algo, né? Porque eu acho legal chamar algo, porque eu quero estar mais perto do original. Cada um tem a sua decisão, a sua escolha e segue o que quer, né? Aí tá aqui, ó. A data vai ter aqui, ó, 18/3/2009. Meu Deus, cuida de mim. Aí meu Yahoo cuida de mim, eu botei 20/7/2019. Aqui, 2019, aqui é 2009 e aqui é 2019. Eu atualizei ela. Porque eu acho interessante, devemos prosseguir em conhecer o Eterno, né? Então cada um tem o seu jeitinho. Tem uns hinos que eu canto. Vou mostrar o texto. Eu vou abrir lá e vou mostrar o texto. Aí apareceu no meu dedo. É ruim, né? Quando aparece o dedo todo, fica na gravação. Aí tá aqui, ó. Meu Deus, cuida de mim, ó. Uma oraçãozinha. Tá aqui, ó. Léo Filho de Leão. Isso eu acho que vai aparecer aí, ó. Vai ser um pouquinho Léo Filho de Leão. Olha, ó. 18 de março de 2019. Vou fechar, vou mostrar, ó. Não alterei nada. Então, às vezes é coincidência. Eu já tinha um e-mail também, acho que desde 2007 para 2008, alguma coisa assim. Foi baseado. Mas eu também escrevi algumas coisinhas interessantes. Mas é o que concorda na palavra do Eterno, a gente está aí, né? O rapaz Léo Moreninho canta um hino, acho que de um outro cantor, eu achei até interessante. Tá aqui, para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes o pessoal, porque fulano fez, você vai fazer. Mas tem gente que serve de inspiração e de motivação, nada errado, né? A intenção é que conta. E aqui não tem coisas lucrativas. E se tiver de conquista minha, né? Digamos, tu acredita que esse é o 19º vídeo? Se brincar, quem vê só os vídeos sou eu mesmo. Mas eu estou colocando aqui, o amanhã pertence ao Eterno. Se tiver visualizações e tudo, as visualizações são minhas, né?
E se tiver algum ganho, digamos, se tivesse um ganho pelo YouTube, é meu. É o mesmo nome do outro? É. Eu coloquei por intenção? Não. Eu já estou explicando logo, porque geralmente tem aquelas coisinhas que se parecem, né? Aí parece que plagiou, não plagiou. Então, e se fosse, até o YouTube, se fosse uma coisa bem... Até o YouTube restringiria e não deixaria colocar esse título. E é título de texto, texto de mensagem, né? Digamos que alguém faz aí um negócio de Léo Filho de Leão. Bom, eu já coloquei o meu, né? Eu falo, ó, eu tenho o meu. Desde 2007, 2008 eu tive essa ideia por causa do CD. O CD lá é Filho de Leão. Botei Léo porque meu nome é Leonardo. A gente trabalha com lógica. Eu sou um pouquinho assim que eu ligo as coisas a raciocínios. Entendeu? Aí se digamos um dia eu quero o meu canal aqui eu intitulei Léo Filho de Leão. Porque a gente pode dar título às coisas. A gente não se apega a título, porque título não te traz salvação, não vai resolver seus problemas. Mas a nomenclatura de alguma coisa, para lembrar, para dar alguma importância, né? A gente coloca, não tem problema. É a intenção, o sentido das coisas, entendeu? E aí eu coloquei Léo Filho de Leão. E até se, digamos, lá na frente eu evoluir com o meu canal e tudo, eu vou continuar com Léo Filho de Leão. Se veio antes ou depois, eu tô com a minha intenção, que eu não copiei de ninguém. Né? Eu tenho tanto meus e-mails aqui, tanto que eu botei nos meus e-mails Léo Filho de Leão. Lá é um pouquinho antes, porque lá tem 7 anos. É um moreninho que colocou. Mas vocês podem ver que eu já tinha uma ideia de botar Léo Filho de Leão. Entendeu? Aí, para não me prejudicar, dizer que eu estava plagiando. E tanto que quando eu coloquei, há 4 anos atrás, intitulava Léo Filho de Leão, o YouTube não me restringiu, não falou, você não pode colocar. Né? Geralmente quando você vai digitar um e-mail e vai clicar alguma coisa lá, quando tem demais, o mesmo nome, alguma coisa, eles pedem para mudar, colocar um ponto, uma letra, alguma coisa que diferencia, entendeu? Mas eu não sei o que vai dar, mas eu acho que é porque não tem muito, o YouTube deixou colocar, entendeu? E eu vou continuar com esse canal, entendeu? Já tem 7 minutos explicando isso, agora eu vou dar continuidade aqui. Então, tá aí, né? Coloquei aí. É engraçado, quando eu tô filmando, tá tipo invertido aqui. Às vezes eu filmo e não ficava invertido, tava certo. É esquisito, né? Na minha filmagem, eu não sei se quando for aparecer, vai aparecer normal, como tá aqui. Vamos ver depois que filma. É que eu tô vendo aqui tudo invertido. Aí tá, vamos lá. Aí eu parei no assunto de que entre 8 anos, mais ou menos entre 7 a 8 anos, que não frequento a igreja evangélica. Continuando o assunto do vídeo anterior. Aí eu dando continuidade, né? Porque não é por causa dessas conspirações que existem dentro das igrejas evangélicas, as coisas mudou muito. E hoje eu tenho um olhar de ver as coisas totalmente diferente daquilo que eu aprendi. Vou voltar a confirmar aqui. Tem coisas que eu aprendi lá que está certo. O que eles continuam pregando, que tem a ver com os mandamentos e que está certo, o que está certo vai continuar certo. Não está errado, né? Aí eu tô, sempre nos vídeos eu tô falando, ó, a indicação, ver os vídeos da internet, daqueles que eu falei, ver as conspirações, ver aí o que está acontecendo, vai se atualizando, vai entendendo, toma cuidado, procura discernir o que é certo, o que é errado, se tem fundamento que está sendo falado, que se não tem, tá entendendo? Aí tá aqui, igrejas messiânicas, né? Aí sempre vou ficar intitulando, se você tiver condições de baixar o livro Protocolo de Sábio de Sião, você vai entender isso tudo aqui que está acontecendo, tanto no mundo político como nas igrejas e nas religiões, tá? Aí você vai entender, isso aqui é tipo uma pincelada para que você possa entender, tá? Que aí nesse livro mostra as grandes conspirações revelando os motivos. Pesquisa do Dr. Pedrosa, que ele é muito bom para explicar isso aqui. Tem alguns pontos que eu concordo com ele, tem algumas coisas que ainda não entendo do Dr. Pedrosa, sempre é assim, né? Vai vendo por esse ângulo aí. Aqui, eu estava vendo um vídeo aqui, como é o nome do vídeo, que eu estava vendo agorinha, tá aqui o nome do vídeo, deixa eu ver aqui. O nome do vídeo, deixa eu ver se vai aparecer aqui. É o Satanismo Marxistas nas Igrejas, né? Aí estava falando do conselhos de igrejas, né? O conselho de cooperativas que essas igrejas pertencem, como a Wesleyana, Metodista, Presbiteriana, Batista, né?
todas citadas num documento em defesa da visão mundial. Organização de visão mundial, que é fundada pelo Bill Gates e do grupo Rockefeller, né? Quem está a par da nova ordem mundial sabe o que está acontecendo nessa terra, entendeu? Então vai pesquisando aí que vocês vão entendendo. Tá? A visão a forma que eles querem é universalizar as religiões e tudo. E as igrejas evangélicas, como eu já citei algumas aqui, parece que estão assinando esse documento, não sei se entenderam, porque eu não estou falando uma coisa que eu estou inventando. Eu peguei aqui uma linha que se segue em raciocínio e que denuncia, né? Aí se você quiser, vá lá e pesquisa, vá atrás e vê se isso... Aquele livro também fala de algumas organizações das igrejas, que era os livros apócrifos, né? Que tanto que falava dessas fundação Rockefeller e tudo, que do grupo Bilderberg, eu não sou muito bom de falar em inglês não, Bilderbergs. Eles, que eu até li aqui e mostrei para vocês no vídeo anteriores, eles estudam o passado, presente e futuro da raça humana, né? Se vocês verem aí aquele filme chamado do Super-Homem, aquele último que saiu do Super-Homem antes da Liga da Justiça, você pode ver lá quando ele está lá no planeta dele, que vem para cá, para a Terra, porque se ele continuar lá, ele também poderia morrer, e a família dele morre lá. Você viu que no início do filme, como é que nasciam as crianças naquele planeta? Estou falando de uma ficção de um filme, né? Ou seja, não saía nem do ventre de uma mulher mais, já tinha ali tipo como se fosse como é que se diz aqui, como é que a mulher fala, né? Uma bolsa ali artificial para poder gerar criança, né? Com inseminação, alguma coisa, e já nasce assim. O Matrix mostra mais ou menos isso que eles estão querendo calcular para a raça humana, entendeu? E como eu já falei para vocês que ele é a consciência, então eles estão usando a ciência até para dominar a mente dos seres humanos. Bom, já que está nessa evolução, a gente que é messiânico, estamos esperando a volta do Eterno, se eles têm essa capacidade de ler pensamentos, ler a consciência, usando a tecnologia, a ciência, que seja pelo menos para o bem, né? Porque eu sempre falei, poxa, para mim o único que tinha poder de conhecer a mente do ser humano era o Criador. Né? Eu tenho até um texto de um sonho entre 95 e 96, quando eu comecei a ser messiânicos. E escrevi a história depois. E para mim era isso. Ou porque o Eterno revelaria a alguém o que se passa na nossa mente. Mas hoje não, através da ciência eles usam para isso. Por isso que no vídeo passado eu estava esclarecendo esse ponto. A ciência tem que ser usada para o bem, não para o mal. Tem que ser esclarecida, tem que ser transparente, para de enganar as pessoas, né? Aí tem aqui, né, isso que eu estou falando, aí todas citadas em documentos de defesa da visão. Uma organização mundial que é defendida pela Fundação Bill Gates e dos Rockefellers. Visão universal. Eles querem universalizar a salvação. Não tem esse negócio de ter um grupo de pessoas que vai ser salva, não. Né? Aí tanto que tem um tal de líder aí de uma igreja batista que fica em Água Branca, eu não sei onde é que fica esse estado, se é uma cidade ou não da igreja, se é no Rio de Janeiro ou São Paulo, não lembro. É só pesquisar esse vídeo que eu falei, que vocês vão entender. René Kivitz, né? A Igreja Batista da Lagoinha já participou de um encontrão, que juntamente com este líder, René promoveu. O que ele defende? A universalização da salvação. Né? E a polêmica aí que ele citou um versículo das Escrituras, que está lá em João 1, né? Que está dito assim: no dia seguinte, João viu ao Salvador, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de algo que tira o pecado do mundo. Ele diz que o Cordeiro tirou o pecado no mundo. Pelo que as pessoas explicam aqui, pelo que ele fala, é que se tirou o pecado do mundo, não tem pecado mais. Então quer dizer que prostituir, matar, roubar, adulterar ou fazer alguma coisa não é tido como pecado, porque ele tirou o pecado do mundo. Aí nessa conotação dessa explicação dele, desse sentido, é meio complicado, porque aqui fala assim: eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Ele tira como o pecado do mundo? A partir do momento que todo mundo que erra e peca e reconhece que é pecador, ele tira o pecado do mundo quando se pede perdão todos os dias. Por isso que ele falou: quantas vezes eu tenho que perdoar meu próximo? 70 vezes 7? Não, Pedro, é 70 vezes 7 ao dia. Todos os dias a gente tem que perdoar o nosso próximo. E em relação ao nosso tratamento com o Eterno, a gente tem que pedir perdão a ele todos os dias. Aquele que disser que não peca,
é mentiroso. Então existe um pecado. Mas diz que depois da cruz, ele tirou o pecado do mundo, concluiu, não existe mais pecado. Existe a remissão dos nossos pecados, que a gente é purificado e limpo através daquilo que nós reconhecemos, nossos erros, que nós somos falhos. A nossa justificação está nele. Mas a gente tem que reconhecer os nossos pecados, a gente tem que pedir perdão. Você vê lá na Nova Aliança os discípulos falando de amor e de perdão. Continua a obra de amor e perdão. Por que continua a evangelização? Começou em Jerusalém, foi para Samaria, até os confins da terra. Por que Paulo ainda deu essa continuidade para que esse evangelho fosse pregado? Para que as pessoas acreditassem mesmo nesse Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Mas não é porque ele tirou de uma vez que a gente pode continuar pecando, errando e não buscar perdão e arrependimento diante de sua face. Então tem o ápice do cálculo, né? E a gente também não pode ser demasiadamente demais. Agora eu pequei, está tudo perdido, né? Porque aqui estamos crucificando o Messias de novo. Porque lá diz que se você volta a pecar ou desviar, você crucifica o Messias de novo. Mas tem uma parte na Escritura que você tem que entender. Enquanto a vida é esperança. Enquanto você tiver respiração nessa terra, você tem a salvação. Porque esse negócio de predestinação e livre-arbítrio, que vamos botar destino, né? Vamos calcular mais a predestinação para o destino. E o livre-arbítrio é complexo. Porque o Eterno usa sua onisciência quando bem quer, quando bem entende. E se ele não quiser usar a onisciência dele? Porque eu não acredito que a pessoa já nasceu salva e a pessoa ou nasceu condenada antes de nascer. Fica uma coisa meio complicada, né? Já existiu antes de vir aqui? Aí ainda tem aqueles cálculos da reencarnação e aqueles ensinamentos que, como, não sei se eu entrei, foi na Igreja dos Mormons. Um dia eu entrei dentro da Igreja dos Mormons e comentei esse assunto, que tinha a terça parte dos anjos que caíram e rebeliaram, e teve uma parte que ficou do lado do Eterno. E os Mormons, não sei, não vou dar certeza não. E era isso que tinha na minha mente. Eles tinham a parte dos indecisos, os que não escolheu nem o lado A e nem o lado B para poder ficar. Aí os que nasceram aqui na Terra, né? Diz que nós somos os anjos indecisos, né? Um dia a gente vai julgar os anjos caídos que as Escrituras falam. Então é meio complexo, tem que pegar cada base, procurar aprofundar, estudar para entender isso aí, que isso é muito complexo. Mas eu não tenho, na minha convicção, que antes da pessoa nascer, esse nasceu para ser salvo e esse já nasceu para ser condenado. O Eterno já usaria sua onisciência para dar o veredito e o livre-arbítrio. O outro, o Rômulo Marachim lá, não sei o que, ele fala que quem serve o Eterno não tem livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio é apenas decisões, do comer, do levantar, do trabalhar, de fazer coisa rotineira da terra. Mas a predestinação ela já existe. Aí um dia eu conversei com um rapaz, que acho que ele seguia a igreja presbiteriana, eu falei, e aí, você decide, você é o quê? Aí ele falou, eu sou um salvo. Bom, se você é um salvo, então porque você garante crer no Eterno até o fim da sua morte. Porque Shaul é o que nos separa do amor do Eterno? A morte, a vida, a riqueza, o ouro, a prata, nada disso. Então você está nessa palavra que Shaul falou. Se você diz que é um destinado à salvação, você já nasceu destinado à salvação, você tem isso no seu coração, quem sou eu para arrancar isso? Mas eu acredito num livre-arbítrio que o Eterno deu para as pessoas. Então isso é meio complexo. Muito. Onde eles falam que as Escrituras... Eu já escrevi isso para um Instituto de Pesquisa Cristão, evangélico, questionando, porque tem professor de história, essas pessoas que dizem que as Escrituras elas contradizem mais por causa desse negócio de livre-arbítrio e predestinação. Aí você já entra na onisciência, na onipotência, na onipresença do Eterno, né? Aí vai entrar naquela história dos ateístas tudinho. Bom, eu acredito que o Eterno ele é onisciente, mas ele se revelou como pessoa. Então tem coisas que se ele quiser mostrar há 10 mil anos à frente, ele vai mostrar e pronto, está decidido, ele faz o que ele quer, o que ele bem entende. E se ele não quiser usar sua onisciência? Né? Porque o menor grão se você tiver a fé de um grão de mostarda, você vai, né? Você agrada o Eterno, né? Você agrada o Eterno, se você tiver o menor grão, crer como o menor grão de mostarda. Mas tem gente que questiona, o menor grão é o de mostarda. Eu não sei como é que está escrito lá, porque o ateísta questionou isso. Que diz que o menor grão é o de morango. Peraí, mas ele era um homem, ele falava como um homem. E se ele quis usar da região? E se ele quis falar, aquela religião, o menor grão que tinha lá nem se plantava morango. E se plantava no morango, ele não quis mencionar, ele era homem, e se ele não quis usar sua onisciência? Então eu penso que o Eterno pode usar a onisciência como não pode usar a onisciência. Então eu não acredito nessa história de que a pessoa nasceu salva,
salva para sempre, a pessoa nasceu condenada, condenada para sempre. Eu acho que tem essa história do livre-arbítrio, a questão do... Tem as coisas que são absolutas, mas tem as coisas que são relativas, entendeu? Então, para que fazer esse sacrifício todo, vir morrer aqui e querer salvar a humanidade? Agora, dizer que já tirou o pecado da humanidade, todo mundo vai ser salvo, Hitler vai ser salvo, o cara já está entrando num juízo que vai ser lá no futuro. Tem pessoas que ainda nem nasceu, que ainda vai ser julgado pelas suas ações, que o cara já está dando veredito que vai ver Hitler lá. Eu não posso dar veredito se Hitler vai ser salvo ou não. Eu sei que o estudo dele, que ele não foi sozinho para fazer essa maldade toda, não foi ele só responsável disso. Teve uma cúpula por trás disso tudo. Ele sozinho não faria isso. Mas ele foi um dos personas da maldade da época que causou aí essa Segunda Guerra Mundial e que matou milhões de judeus e negros e etc, etc, por aí. Então, ele para mim é uma pessoa muito ruim. Agora, se ele foi salvo ou não, não entro nessa decisão. Mas eu vou dar garantia disso? Eu não vou. Aí então tem esse tipo de ápice que o ser humano quer. Aí, meu querido, é a pessoa do Eterno que vai julgar. Ele é que sabe, ele que conhece as intenções, ele que vai calcular aquilo que eu e você não vai alcançar, nem a ciência do homem, nada vai alcançar. Só o Eterno vai alcançar. Entendeu? Então não se diviniza e também não se desvaloriza, não está perdido tudo. Enquanto a vida é esperança. Entendeu? E tem a visão universal, e é isso que eles querem, né? A Renê, tá, a Igreja da Batista, né? Da Lagoinha participou desse encontro, né? Eu não sei se ela... Ela tá aqui. E ele defende, assim, os homossexuais têm que ser acomodados nas igrejas, pois são filhos de Deus, eles chamam de Deus. Bom, irmãos, eu vou voltar aqui um assunto aqui bem complicado aqui. Complexo. Eu já fui na igreja, a última igreja, a penúltima igreja que eu congreguei foi a igreja metodista. E eu tive lá. Dessas igrejas, tudo que até onde eu fui e participei, que hoje eu não concordo por pontos doutrinários e muitas outras coisas que eu aprendi, que eu até não habito em tempo feito com mãos humanas e por causa da faculdade. O povo pensa mais em dinheiro. Ah, mas eu estou lá dentro e não faço isso. Mas eu sei que a gente perde muito tempo em construir templo e investir nos irmãos. Eu consegui enxergar muitas coisas lá que a gente às vezes é contra até o próprio povo, né? E por isso que os filhos das trevas estão sendo mais prudentes que os filhos da luz. Então é muito complicado isso aí. Aí o que acontece? O que eu aprendi lá, até errei. Eu já falei para vocês que eu tenho conflito homossexual. Mas não quer dizer que está tudo perdido. E não vou dizer que homossexualismo não é pecado. É sim, é abominação, é errado. Mas o que começou a boa obra vai aperfeiçoar enquanto a vida é esperança. Eu creio na salvação. Enquanto eu acreditar e tiver isso comigo, essa convicção, ninguém vai tirar de mim. O Eterno, até no meu último respirar, vai me dar salvação e ponto final. Não é uma ideologia, uma crença ou uma doutrina que está fora da palavra do Eterno que vai me tirar essa convicção. Não é uma religião, não é um templo, não é você, o pastor, o pregador, o diabo, Satanás, anjo. Não, a minha fé, a minha convicção de salvação está nele. Você está entendendo? Mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Então, a gente vai ser julgado pelas nossas ações. A gente não é salvo pelos nossos esforços ou por nosso merecimento. É imerecido, é Ele que nos dá. Mas a partir do momento que reconhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Porque se você não crê, Ele falou que está condenado, meu querido. Se tem a parte da condenação, como é que todo mundo vai ser salvo, gente? É aquela coisa, quando não é 8 é 80. Que bagunça é essa que vocês estão fazendo aí com a cabeça do povo? Se você usar um 8, um 80, usa aí para uma coisa que seja certa, com a intenção certa. Mas se você usar um 8, um 80, que vai sair do caminho da vontade do Eterno, para com isso. Você vai fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Entendeu? Não é bem assim. Aí tá aqui, essas igrejas. Parece que tem algumas igrejas que estão citadas também. Eu já até mostrei um livro ali que falou. E aí é só você pesquisar esse vídeo, que ele é do... Eu não sei como é o nome dele, esqueci o nome dele. É do canal 4... canal 4SA Flórida. Eu já mencionei. Pega os outros vídeos que você vai saber o que eu estou falando. Faz essa comparação que você vai achar o vídeo que eu acabei. Volta o vídeo. Provavelmente já vai fechar. Eu pensei que ia falar tudo aqui, mas não vai dar tempo não. Entendeu? Então tome cuidado. Aí, poxa, as igrejas presbiterianas, metodista, a igreja da Batista da Logainha, né? Tem uns índios que a gente gosta. Não quer dizer que... Pra mim, eles não defendem
o pecado, o homossexualismo não. Tá entendendo? Eles defendem aquilo que é certo ainda e a libertação. Agora, se caso tá falando alguma coisa que eu não sei, eu também não vou concordar com eles. Né? Como muitas coisas eu não concordo, até da onde eu vi. Você tá entendendo? Ah, tá aqui, ó. Igrejas que congreguei nunca apoiou o homossexualismo, mas afirmam evangelizar a evangelização para a libertação. É o que eu também dava, é o que eu acredito. Tanto que eu confessei até as minhas fraquezas com eles lá, fui sincero. E até onde eu sei, pela lei, não pode haver discriminação. Agora, um homossexual também não vai poder entrar dentro de uma igreja? Eu não vou, porque para mim tem coisas lá que eu já não concordo, não faz sentido. Depois um dia eu vou contar a história de algumas coisas que eu não concordo, como eu já falei. Mas direito de ir e vir as pessoas têm. Não pode discriminar a escolha da pessoa. Né? Então, tá. Agora, hoje não concordo. Agora, eu não concordo com a heresia. O que está certo vai continuar sempre certo. A igreja evangélica não vai aceitar o homossexualismo. Se ela estiver aceitando, é porque ela está indo para o caminho mesmo dessa universalização, dessa salvação. E se esse povo está nesse documento aqui mesmo, a qual, pelo que eu entendi, que citaram ali, eles têm que retratar e ir atrás, porque o negócio está muito sério. Tá entendendo? Agora, enquanto a vida é esperança. Nada está perdido não, meu querido. Agora você também não pode ficar extingando a pessoa porque ela errou, porque ela está falha e tudo. Você não tem que aceitar pecado de ninguém. E muito menos crime. Crime você vai na delegacia, você vai na justiça, tem lei para isso, para resolver. O que é qualificado como crime, você vai lá atrás. Vai atrás de danos morais, causa civil, criminal. Tem tudo isso na lei e na justiça. Vá atrás. Agora, pecado sempre existiu. Pecado vai ser sempre pecado. Tem pecados que são criminosos, tanto culposos como dolosos, que as escrituras falam nesse sentido. E tem pecados que não é crime para a sociedade, não é crime para a lei. Vai fazer o quê, meu querido? Se não é crime, você vai poder fazer o quê? Agora, a gente que tem um comportamento messiânico, a gente é baseado em mandamentos. Né? As mínimas coisas podem impedir a gente de ir para o céu. Se você perseguir uma pessoa só porque ela tem uma tendência homossexual e está procurando ser liberta, ela está lutando para ser liberta. E você está tratando ela mal por quê? Essa mínima coisa pode te prejudicar. Agora, ser demasiadamente demais... Nossa, eu pequei agora, adulterei, prostituí, agora não tem mais salvação para mim, agora é o inferno. Essa demasiação sua aí vai te levar para o inferno mesmo. Não, enquanto a vida é esperança, meu querido. O ruim é quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje mais. Quanto menos errar, melhor fica. As pessoas estão calculando tudo, estão no ápice. Talvez vai acabar o vídeo e eu vou continuar. Não vai dar tudo para dar continuidade a tudo. Entendeu? É isso. Mas está aqui, ó. Eu lembro, eu refutando. A primeira igreja que eu fui batizado na igreja católica. Né? E comecei entre 6 e 7 anos, às vezes, ir no centro espírita, da linha branca, no núcleo bandeirante, com a minha mãe, que minha mãe levava. E também, às vezes, ia nas igrejas evangélicas, com minha mãe, né? Às vezes, a tia Luzia e a Valda, que era amiga da minha mãe, quando eu tinha esses 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Né? Às vezes, num domingo, eu ia também na presbiteriana, aqui perto de casa, quando dava aula no colégio. Depois eles ganharam o terreno e depois às vezes eu ia para lá. Né? Isso. E aos poucos eu fui conhecendo um pouquinho do evangelho assim. Mas só um pouquinho. Muito pouco. Hoje devemos prosseguir em conhecer o eterno. Tem uma responsabilidade maior porque conhece mais. Mas eu não sou totalmente liberto. Mas o que começou a boa obra há de terminar. Há esperança para mim, há esperança para você. Nós às vezes pecamos. Mas o bom disso é que eu tenho um remidor na minha vida. Tenho um ser que é acima de todos os seres, que mostrou o maior amor no mundo. E ele tira o pecado do mundo. Mas o mundo tem que reconhecer. E tira a todo instante, todo momento. Tá entendendo? Mas não dá o veredito antes do acontecimento, não. Depois da morte, meu querido, é que segue-se o juízo. Aí é entre a pessoa e o eterno, a salvação individual. Entendeu? Aos poucos ia conhecendo esse evangelho.
Tá? Em 1993, aí em vez em quando eu ia para a igreja do Paulo Vasco, no tempo do Márcio Nascimento, que eu estava ouvindo, a voz dele era idêntica ao do Márcio Nascimento. Revelação, profecia, às vezes eu ia lá. E a gente chorava, se movia a esse evangelho. Mas hoje eu consegui enxergar tantas coisas que eu nem concordo mais hoje. Mas o que é certo vai continuar sempre certo, meu querido. Não vai deixar de ser errado. Em 1993, né, aceitei Jesus aqui numa quinta-feira, que tinha cultos aqui em casa. Né, entre 12 anos de idade, era na igreja, fui para a igreja batista, e lá era a pastora, lá era mulher, a irmã Cida, quem conhece, né, tem coisas que eu concordo e tem coisas que eu não concordo, eu bato na frente, é onde eu já falei das discussões. E depois eu vou falar sobre uma carta e tudo, talvez não vai dar certo de falar tudo nesse vídeo, vou dar continuidade no vídeo 20. Entendeu? E fiquei lá de 1993 a 1996, né? Aí depois, o que eu fui? Em vez de quando visitava a congregação, que lá nem pastor tem, quanto mais pastora, lá não cobra dízimo, de vez em quando visitava. E eu querendo entender as contradições, isso me despertou a querer entender as contradições dessas igrejas evangélicas. Então fica difícil, não fica? Ficar nesses lugares? Fica difícil, porque não é fácil. Quase, né? Aí tá, isso, 96, isso, aí ia para a congregação, visitar. Aí eu saí de 96, aí entre 97. Em 1994, 1995 também. A 96 eu fui para onde? Foi para... Isso, é onde eu fui para a igreja evangélica. Isso, foi para a congregação. Eu sei que entre 94... a mais ou menos 96, eu estava na Assembleia de Deus, que eu saí de lá para cá, onde eu comecei a conhecer os hinos do Voz da